Eu perguntei para minha fonte, hoje, para uma das minhas fontes, né, eu tenho umas 3 ou 4, se essa pessoa, né, conhecia alguns jogadores de meia e de ataque, que com a saída, né, com essa necessidade que o Botafogo tem de contratar, né, se essa pessoa conheceria alguns jogadores que poderiam se encaixar dentro do perfil, né, do Botafogo, perfil atual. Qual que é o perfil atual? É importante a gente falar. O Botafogo não quer jogadores muito novos, o Botafogo quer jogadores com um pouco mais de rodagem, mas o Botafogo também quer jogadores que estejam financeiramente dentro das nossas possibilidades. Há realmente um valor aí que a gente pode pagar um pouco mais para alguns jogadores, né? Aparentemente sim, mas não estoura, não extrapola demais o nosso teto. Até porque, lembrando, a folha salarial do Botafogo, a folha de futebol do Botafogo para esse ano, né, com todas as dispensas, aliás, o Calu hoje é mais um que saiu. Outra boa notícia, Zé Wellison foi apresentado lá no Sport, Renteria, gente, apresentado lá no Sport, o Sport fazendo tudo direitinho para cair para a Série B ano que vem, né, seguindo a risca o passo a passo de Montenegro e Rothenberg, né, pegando esses caras, gente, que loucura, que loucura. Bom, é problema deles, não tem mais nada com a gente. E aí, eu recebi alguns nomes, né, de alguns jogadores que não são jogadores ditos reforços de peso, jogadores badalados, até porque, gente, reforço de peso seriam jogadores de que naipe? Jogadores, assim, que têm muito mercado, jogadores que recebem salário muito alto e que poderiam jogar em qualquer time da Série A e que, pelos nossos lindos olhos azuis, viriam jogar no Botafogo na Série D? A gente tem que levar uma coisa em consideração quando a gente fala de negociações, que a gente tem que levar em consideração a vontade do jogador. Quando a gente se refere a jogadores, a gente não está falando de seres inanimados. A gente está falando de pessoas com vontade, a gente está falando de pessoas que têm seus planos, seus projetos, né? Então as coisas precisam encaixar. Será que o Botafogo tem condições hoje de disputar ditos jogadores de peso, jogadores de renome, jogadores que poderiam se encaixar em times da Série A para disputar a Série B com o Botafogo? Eu acho que não. Então o Botafogo precisa, sim, usar a seu favor, né, aquilo que a gente chama de análise de mercado, que a gente está precisando muito de uma análise de mercado mais rebuscada, porque os sinais que foram dados com a contratação do Marcinho, do próprio Felipe Ferreira, são sinais preocupantes, porque o Chamusca pediu e foi atendido, e esses jogadores estão demonstrando, na minha opinião, até agora, que estão muito aquém daquilo que o Botafogo precisa. Mas então vamos lá. Jogadores que a gente poderia, de repente, sondar para o meio, né, para a meia. E detalhe, todos os jogadores que eu mencionar aqui hoje, todos os jogadores que eu falar aqui agora, eu deixei já na descrição do vídeo, né, links com os melhores momentos, com melhores lances desses jogadores, aquela coisa do DVD. Não que a gente vá se orientar por esses vídeos, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas só para vocês se familiarizarem com o estilo desses jogadores, para a gente entender como esses jogadores atuam e para a gente saber também que quem está me passando esses detalhes, quem está me mostrando esses jogadores, conhece o scout desses jogadores e sabe do que está falando, beleza? O primeiro jogador que eu quero mencionar aqui, para meia, tá? Primeiro, vamos começar do meio para frente, tá? O primeiro jogador é o Diego Torres. O Diego Torres, para quem não sabe, é jogador do CRB, beleza? Ele é argentino e tá lá no CRB. É um jogador que não seria tão simples, né, de trazer. Ele tem contrato com o CRB até o final de 2021. Mas vocês podem ver aqui pelo mapa de calor dele aqui, a área de atuação dele. É um jogador que no Brasileiro de 2020 teve uma participação muito interessante, né? Tem números aqui muito interessantes, chegou a marcar 5 gols, e é um meia, um jogador que atua realmente pelo meio. É difícil, uma contratação que seria bem complicada, até porque ele joga em um dos nossos adversários, né? Ele joga pelo CRB. Um outro jogador de meio, né, que poderia, de repente, ser pensado, né, pelo Botafogo, esse, em todo caso, é mais novo, diferentemente
né, do Diego Torres, né, que tem 30 anos de idade, que é mais experiente, é o Matheus Anjos. O Matheus Anjos, ele jogou, né, disputou o campeonato, ele disputou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, né? Ele foi rebaixado com o Botafogo de Ribeirão Preto. É um jogador que pertence, na verdade, ao... Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar o Matheus Anjos. É um jogador que pertence ao Atlético Paranaense, tá? E o Atlético Paranaense provavelmente deve aproveitá-lo esse ano. Deixa eu colocar aqui Série B 2020. Bom, é isso. Mas para vocês verem as características do jogador, também deixei lá o link com os lances do Matheus Anjos. É um jogador interessante, um jogador veloz, é um jogador promissor, né? Ele fez apenas um gol e ele jogou 31 vezes, né? Entrou 31 vezes como titular. É um jogador baixo também, tem 1,63 m de altura, para a galera aí que não gosta de jogador baixinho. Ele jogou ao lado do Ronald, né, para vocês terem uma ideia, então eu acho que a galera vai ter alguma restrição, bastante restrição, mas eu estou fazendo o meu trabalho aqui de colocar um jogador aqui como sugestão, tá bom? É uma das possibilidades também, mais um jogador de meia. Um outro jogador aqui também que aparece no scout que me foi passado, deixa eu ver se eu acho ele aqui, o Jorginho que jogou, o Jorginho que é meia, jogou pelo Atlético Goianiense e recentemente também jogou pelo Ceará. É um jogador interessante, é um jogador que ele tem, na verdade, ele tem jogado pouco pelo Ceará. A gente não sabe se o Jorginho vai ser aproveitado por lá. A gente sabe que o Ceará hoje é um clube muito mais sólido do que o Botafogo, paga em dia também, o Botafogo tem pago em dia. O Jorginho é um jogador mais experiente, ele tem 30 anos de idade, e ele é um jogador que ele atua como meia, mas também atua caindo também aos poucos, também um pouco pelos lados do campo, tá? Ele jogou pouco pelo Ceará, ele jogou apenas 9 jogos, mas fez 2 gols. Então isso mostra um desempenho interessante dele, uma eficiência. É um jogador que pode, de repente, nos trazer, olha lá, a posição de origem dele é um meia central, é um jogador que pode, de repente, nos trazer algo, né, de interessante. Então, a minha sugestão, as 3 sugestões que eu queria trazer seriam esses 3 jogadores, né, 3 jogadores para jogar de meia, né? Tem gente aqui falando do Chico também, que jogou lá no Atlético Goianiense. Eu acho o Chico um jogador até, de certa forma, interessante, mas ele acabou, o desempenho dele acabou caindo bastante no final do Campeonato Brasileiro, e ele acabou indo para o banco do Atlético Goianiense, né? O Atlético, inclusive com o Marcelo Cabo, e o Chico foi para o banco do Atlético Goianiense e teve poucas chances na segunda metade do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou falar dos jogadores que a gente poderia apostar, né, justamente para a posição do Babi, e colocar a situação também de alguns, né, desses jogadores. Um desses jogadores, lembra, gente, que eu não estou falando de nenhum jogador badalado, super badalado, eu estou falando aqui de jogadores que que não têm seus nomes assim, não seriam considerados reforços de peso, mas, né, tem scouts, tem analistas de desempenho que recomendariam muito esses jogadores. Esses jogadores teriam um perfil para jogar, para se encaixar dentro desse time do Botafogo. Um desses jogadores seria o Rodrigão, tá? Rodrigão, se a gente está procurando um centroavante com uma característica mais parecida com essa coisa do cara grande, do cara forte, do cara mais alto, do cara mais parrudo, trombador, mas também aquele cara que vai jogar dentro da área, o Rodrigão, que jogou pelo Santos, né, que é cria do Santos, que estava lá no Avaí, se eu não me engano, acabou o empréstimo dele com o Avaí, ele está retornando ao Santos. Eu não sei se o Santos tem a intenção de contar, né, com o Rodrigão, mas é um jogador que está dentro dessa característica também. Mais uma vez, gente, eu estou deixando para vocês o link, né, com melhores momentos desses jogadores aí, tá, no final
na descrição do vídeo, vocês podem conferir. A característica do jogador tem mais a ver com esse jogador, tem mais a ver com esse centroavante que vai jogar mais dentro da área, né, se for realmente esse centroavante, até porque eu acredito que tanto o Matheus, que é um bom centroavante, tanto o Matheus e Rafael Navarro são jogadores que têm mais mobilidade. Para esse estilo de jogo do Chamusca, eu não acho que o Botafogo deveria ter um atacante, deveria ter um centroavante trombador de área. Acho que não combina com esse esquema, não combina com esse tipo de filosofia. Mas, vamos lá, são jogadores que estão aí no mercado, e eu estou mencionando alguns deles aqui, né, porque podem ser alternativas para o Botafogo, podem ser alternativas viáveis economicamente falando, e se, por exemplo, se fosse o caso do Botafogo se interessar pelo Rodrigão, na minha opinião, não viria para ser titular. Eu apostaria também que o Rafael Navarro, o próprio Matheus Nascimento deveriam ser mais aproveitados do que eles. Tá? E um outro jogador, esse sim, eu vejo talvez com olhos, né, de um jogador que poderia chegar e agregar bastante, é o Caio Dantas. Tá? O Caio Dantas é um jogador que ele tem contrato com a Água Santa, mas ele estava no Sampaio Corrêa. Ele saiu do Sampaio Corrêa, se não me engano, teve uma boa temporada por lá, um jogador perigoso, tá? Um jogador que tem, digamos assim, faro de gol. Deixa eu colocar aqui os números dele do Campeonato Brasileiro, que aqui é melhor, aqui a gente consegue ver melhor. Olha só, na Série B, pelo Sampaio Corrêa, tá? Ele jogou 33 jogos, o cara fez 17 gols. 17 gols, tá? É matador, é artilheiro, deu 4 assistências, tá? Esse cara, na minha opinião, o Botafogo deveria, tá? O Botafogo deveria priorizar. Eu vejo o Caio Dantas, eu sei que deve ter outros clubes, né, que estão, que possam estar interessados. O cara está disputando o Campeonato Paulista pelo Água Santa, vamos lembrar. Ele pertence, aquela coisa de empresário, de colocar o cara num jogador, colocar um jogador num time menor, né, do interior, para disputar o campeonato estadual, e depois projeta o cara, faz a vitrine do cara e depois empresta para um time que vai disputar Série A ou Série B. Mas eu vejo o Caio Dantas como um atleta que poderia se encaixar muito bem nessa proposta. O Caio Dantas é alto, é um jogador forte, mas não é um jogador de trombar, não é um jogador de pouca técnica. Pelo contrário, eu acho que seria a melhor opção do mercado para o Botafogo apostar, se o Botafogo tiver que apostar. E entre o Caio Dantas e Babi, 100 vezes o Caio Dantas. Mas assim, olho fechado, muito melhor do que o Babi. Então, vamos falar baixinho aqui, só com a comunidade alvinegra, só com helenos e helenas, tá? Freeland, libera logo o Babi, pega o Caio Dantas. Senão, se o Atlético Paranaense enxergar o Caio Dantas antes da gente, ele leva. Pega o Caio Dantas, libera o Babi para eles. Dica nossa aqui, tá bom? Beleza, galera. Então, vamos fazer o seguinte. O Walter Esteves tá lembrando aqui, eu tenho, inclusive, essa situação para falar do Caio Dantas, do Caio Dantas, tá, Walter? O Caio Dantas, ele foi para a China, mas a situação dele lá na China tá ainda... a situação dele ainda está por se resolver, tá? Tem essa questão toda da pandemia, tem essa questão toda, a gente não sabe se ele está sendo aproveitado lá, se ele está jogando lá, se não está, se o campeonato está parado, o quanto que ele está sendo aproveitado. Eu acho que vale a pena o Botafogo sondar a situação do Caio Dantas, entendeu? Essa é a questão. Na minha opinião, vale a pena sondar a situação dele. Até porque, se ele tiver liberado, se ele realmente tiver livre no mercado, né, se ele não estiver sendo aproveitado lá na China, se ele quiser retornar para o Brasil, pode ser uma situação dessa também, o cara querer retornar para o Brasil, seria uma ótima, né? E para finalizar aqui, ó, tem mais um, que é jogador do Mirassol, mas esse jogador, eu não acredito que o Botafogo teria condições de trazê-lo, porque já existem equipes, inclusive da Série A, de olho nele, que é o Fabrício Daniel, tá? Fabrício Daniel,
da Série A. Ele está jogando, se eu não me engano, nesse momento lá no Mirassol. Ele está disputando o Campeonato Paulista. Ele jogou 5 jogos pelo Campeonato Paulista e já fez 2 gols, tá, gente? O cara já fez 2 gols pelo campeonato, pelo Mirassol. Vamos ver aqui. Eu não ouvi onde que ele jogou. Ele jogou o Brasileiro da Série B. Olha lá, jogou o Brasileiro da Série B pelo, acho que é o CSA, acho que é. Não, jogou pouco, jogou 8 jogos apenas. Mas é um jogador que tem muita gente de olho nele, ele é novo, ele tem 23 anos de idade, tem muita gente prestando atenção, né? Tem muitos clubes, se não me engano, da Série A, inclusive clubes de São Paulo, de olho nele na Série A. Então já seria, acredito que já seria difícil, né, de conseguir trazê-lo. É muito difícil a gente imaginar, tá, que jogadores que hoje teriam mercado nas principais equipes do Brasil e nas equipes da Série A teriam a disposição de vir para o Botafogo. Pode até acontecer. Eu não estou dizendo que não vá acontecer, tá? Não estou dizendo, inclusive, nem que eu torça para que isso não aconteça, obviamente que não. Eu só acho muito difícil que jogadores com muitas possibilidades no mercado queiram vir para o Botafogo. O Botafogo não disputa mais mercado com... Por exemplo, o Botafogo não disputa mais jogadores com Fortaleza. O Botafogo não disputa mais jogadores com Ceará. O Botafogo não disputa mais jogadores com Bahia. Todos esses clubes, tá, hoje conseguem... Atlético Paranaense, então, nem se fala. Todos esses clubes conseguem um poder de negociação muito maior do que o do Botafogo nesse momento. E ainda vai continuar, isso ainda vai continuar por um bom tempo, tá? É só vocês pegarem aí a entrevista, né, que o CEO do Botafogo, a entrevista não, a nota oficial que o Botafogo soltou, né, falando sobre o orçamento zero, que o Botafogo vai se reestruturar mesmo e que vai passar um período, um bom tempo aí, mais um bom tempo, inclusive, sem títulos, sem disputar nada, porque ou reestrutura o clube agora, ou profissionaliza de vez, ou não vai ter mais nada, ou não vai ter mais clube. Então, a gente precisa entender a nossa realidade, o tamanho da nossa realidade, o tamanho dos nossos problemas e entender o que o Botafogo pode fazer no mercado. Eu não acredito em contratações de peso. Quando eu falo em contratar jogadores de peso, eu tenho receio de que a gente possa trazer jogadores pelo nome, e é por isso que eu mencionei Rafael Moura, entendeu? Porque volta e meia as pessoas pedem jogadores considerados de peso, mas que não são mais jogadores de peso, são jogadores muito famosos, jogadores muito conhecidos, mas quando você vai olhar os números desses jogadores e tudo aquilo que os jogadores podem entregar, eles não podem mais entregar aquilo que os jogadores aquilo que os torcedores um dia viram esses caras entregando. Então é por isso que eu estou dizendo, eu acho que esse tempo acabou. O Botafogo precisa olhar para frente para as reais possibilidades.